Você já imaginou humilhar sua mãe em público, negar que ela é sua mãe na frente de todos, dizer que ela está morta só porque tem vergonha dela? Você seria capaz de fazer isso? Pense bem. Pense honestamente. E se eu te dissesse que existe um filho que fez exatamente isso e que o motivo da vergonha dele era simplesmente porque a mãe trabalhava como gari, uma profissão honesta, digna, essencial para a sociedade? Mas espera, porque o que esse filho não sabia ia destruir ele completamente por dentro. O segredo que essa mãe guardava era tão chocante, tão devastador, tão impossível de acreditar, que quando ele descobriu a verdade completa, caiu de joelhos no chão e chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou até não ter mais lágrimas. O que será que essa mãe escondia? Qual era o passado dela? Por que ela aceitava ser humilhada em silêncio, sem nunca revidar, sem nunca contar a verdade? Qual era o segredo do passado dela que mudaria absolutamente tudo? Um segredo tão poderoso que, e quando revelado, transformaria completamente a vida de todos envolvidos. Fica comigo até o final dessa história, porque eu te garanto, você vai chorar. Você vai chorar muito. E mais importante ainda, você vai repensar completamente, do zero, como trata as pessoas que você ama, como trata seus pais, como valoriza os sacrifícios que são feitos por você todos os dias, sem que você perceba. Antes de começar essa jornada emocional, se você gosta de histórias que tocam o coração profundamente, que fazem refletir sobre a vida e sobre valores verdadeiros, deixa seu like agora mesmo e se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações. Isso me ajuda demais, muito mesmo, a continuar trazendo histórias reais, impactantes e transformadoras para você. E pode ter absoluta certeza, você não vai se arrepender nem por um segundo de ter ficado até o final dessa história. Aliás, aviso desde já, separe os lenços. Você vai precisar. Preparado? Respirou fundo? Então vamos lá para essa história que vai mexer com cada fibra do seu ser. Existem histórias que nos fazem refletir profundamente sobre o verdadeiro significado de família, amor e sacrifício. Histórias que nos fazem questionar nossas próprias escolhas, nossos próprios valores, nossas próprias prioridades. Esta é uma dessas histórias raras e poderosas. Uma história que começa com humilhação brutal e pública, mas que esconde um segredo capaz de partir o coração da pessoa mais fria e insensível. Prepare-se emocionalmente, porque o que você está prestes a ouvir vai mexer com suas emoções mais profundas, vai tocar lugares da sua alma que você nem sabia que existiam. Dona Maria tinha 52 anos, mas parecia ter muito mais. O trabalho duro, o sol escaldante, as noites sem dormir direito, tudo isso tinha deixado marcas profundas. Ela trabalhava como gari há mais de 15 anos longos e árduos. 15 anos acordando na madrugada, 15 anos enfrentando o preconceito diário, 15 anos sendo invisível para a sociedade. Todos os dias, sem exceção, ela acordava às 4 da manhã para começar sua jornada pelas ruas da cidade. O despertador tocava no escuro absoluto da madrugada, quebrando o silêncio da noite. E mesmo com o corpo dolorido, destruído do dia anterior, com as costas reclamando, com os pés inchados, com as mãos ardendo, ela se levantava sem reclamar uma única vez. Porque reclamar não mudava nada. E ela tinha uma missão, um propósito maior que mantinha ela de pé. Seu uniforme laranja já estava completamente desbotado pelo tempo impiedoso, com manchas permanentes que não saíam mais, mesmo lavando dezenas de vezes com todo tipo de produto. Tinha remendos em vários lugares. Tinha furos que ela mesma costurava à noite. Mas era tudo que ela tinha, e ela o vestia com dignidade. Suas mãos calejadas contavam a história completa de anos de trabalho duro e incansável. Cada calo era uma memória dolorosa. Cada cicatriz, uma batalha vencida.
cada ferida, uma história de perseverança. Se você olhasse para aquelas mãos, veria toda uma vida de sofrimento e luta. Ela caminhava pelas ruas ainda completamente vazias e silenciosas da cidade adormecida, empurrando seu carrinho pesado de lixo, enquanto as pessoas dormiam em suas camas quentinhas e confortáveis. Via as luzes ainda acesas nas janelas das casas grandes e luxuosas dos bairros ricos. Imaginava as famílias abastadas dormindo em colchões caros, em quartos com ar-condicionado, sem preocupações financeiras. E ela sorria, não por inveja, jamais mas porque sabia, no fundo do seu coração, que estava fazendo um trabalho importante e essencial. Alguém precisava limpar aquelas ruas, alguém precisava cuidar da cidade, alguém precisava fazer o trabalho que ninguém queria fazer. E ela fazia isso com dignidade e com a cabeça erguida. Mas Dona Maria não se importava nem um pouco com o cansaço extremo ou com o preconceito devastador que enfrentava todos os dias, sem exceção. As pessoas passavam por ela literalmente desviando o olhar, como se ela fosse invisível ou, pior ainda, como se fosse algo repugnante que não merecia nem ser olhado. Seguravam o nariz de forma exagerada e teatral. Faziam caretas de nojo. Faziam comentários maldosos e cruéis que ela fingia não ouvir, mas que cada um era como uma facada no coração. Teve uma vez que ela nunca esqueceria, que uma mulher rica, coberta de joias, saindo de um carro importado, cuspiu deliberadamente em sua direção e disse alto para que todos ouvissem: "Que nojo absoluto! Deviam deixar essa gente imunda trabalhar aqui no nosso bairro nobre. Isso baixa o nível." Maria abaixou a cabeça, mordeu o lábio com força para não chorar ali mesmo, engoliu a humilhação e o choro e continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido, porque ela tinha desenvolvido essa armadura ao longo dos anos, porque em sua mente, martelando constantemente, havia apenas um pensamento que a mantinha forte e de pé: dar o melhor para seu filho Rafael. Tudo o que ela fazia, cada humilhação suportada, cada dor ignorada, cada lágrima engolida, cada sacrifício silencioso, absolutamente tudo era por amor incondicional ao seu filho, seu único filho, sua razão de viver. Rafael tinha 24 anos e era, pelo menos na aparência, tudo o que uma mãe poderia sonhar. Ele acabara de se formar em administração de empresas em uma universidade particular cara. Tinha conseguido um emprego excelente em uma empresa importante e prestigiada da cidade e ganhava muito bem mesmo. Um salário que muitos brasileiros levariam anos para juntar. Morava em um apartamento moderno, minimalista, instagramável, no bairro mais nobre da cidade, no 15º andar de um prédio com piscina infinita, academia equipada, sauna, sala de jogos e portaria 24 horas com seguranças armados. O tipo de lugar que aparece em revistas de decoração. Dirigia um carro importado, último modelo recém-lançado, que chamava atenção e olhares de inveja por onde passava. Aquele tipo de carro que faz barulho só para mostrar que existe. Usava ternos italianos caros feitos sob medida, relógios suíços de marcas que a maioria das pessoas nem consegue pronunciar, sapatos de couro italiano que custavam mais que o salário mensal de um trabalhador médio. Vivia cercado constantemente de amigos da alta sociedade, pessoas que só falavam de dinheiro, de investimentos lucrativos, de viagens para Dubai e Paris, de iates e carros de luxo. Rafael frequentava religiosamente os melhores e mais caros restaurantes da cidade, aqueles onde você precisa fazer reserva com meses de antecedência. Conhecia pessoalmente os donos e chefes dos bares mais exclusivos. Tinha cartão VIP nas melhores e mais seletivas casas noturnas, aquelas onde a fila tem centenas de pessoas, mas ele entrava direto. Ele tinha construído meticulosamente
uma imagem de sucesso absoluto, de homem bem-sucedido e poderoso, que veio de uma família tradicional de empresários ricos. Toda a sua vida era uma performance cuidadosamente orquestrada. Mas havia um problema grande, um segredo negro que o atormentava toda vez que alguém inocentemente perguntava sobre sua família, sobre suas origens, sobre de onde ele tinha vindo. Rafael tinha vergonha de sua mãe, vergonha profunda, visceral, tóxica, que o corroía por dentro como um câncer silencioso. Ele nunca, absolutamente nunca, contava para ninguém que sua mãe era gari. Quando seus amigos ricos perguntavam casualmente sobre os pais, sobre a família, Rafael sentia seu estômago revirar, seu coração acelerar, suas mãos suarem. Ele desviava o assunto rapidamente, mudava de tópico, fazia uma piada. Quando insistiam, quando não tinha como fugir, ele mentia descaradamente. Inventava histórias elaboradas, complexas, cheias de detalhes falsos. Às vezes dizia que a mãe era uma empresária bem-sucedida, que viajava constantemente pelo exterior, cuidando de negócios internacionais. Outras vezes dizia que ela tinha morrido tragicamente quando ele era criança, vítima de uma doença rara e incurável, e que era muito doloroso falar sobre isso. Algumas vezes dizia que os pais eram fazendeiros ricos no interior do estado, donos de milhares de hectares, e que ele preferia não falar muito sobre isso porque queria construir seu próprio caminho sem a influência da família. Qualquer mentira, por mais absurda que fosse, era infinitamente melhor na cabeça dele do que revelar a verdade que o envergonhava e o humilhava tanto. Rafael chegou ao ponto doentio e patológico de bloquear o número da mãe em seu celular em várias ocasiões, especialmente quando estava com os amigos ricos ou em eventos importantes. Ele evitava, como praga, passar perto da região onde ela trabalhava, fazendo desvios absurdos no caminho. Tinha medo constante, paranoico, de ser visto por alguém conhecido, de alguém fazer a conexão, de seu castelo de mentiras desmoronar. Uma vez, ele viu a mãe de longe, uns 50 metros, varrendo uma rua com aquele uniforme laranja, e imediatamente, por puro instinto de sobrevivência, entrou correndo em uma loja para se esconder como um criminoso fugindo da polícia. Seu coração batia tão acelerado que ele pensou que fosse ter um ataque cardíaco ali mesmo. Mas não era amor ou preocupação que fazia seu coração disparar. Era medo. Medo puro e paralisante de ser descoberto, medo de ser associado àquela mulher de uniforme laranja sujo e mal cheiroso, medo de perder tudo que tinha construído, toda aquela imagem falsa de sucesso. Foi numa sexta-feira ensolarada que tudo mudou drasticamente. Foi naquele dia que o destino decidiu cobrar sua conta. Rafael estava em um restaurante sofisticadíssimo, daqueles de 3 estrelas Michelin, com seus amigos e colegas de trabalho mais importantes. O lugar era a definição de elegância e ostentação. Lustres gigantescos de cristal importado, que custavam fortunas, toalhas de mesa brancas impecáveis importadas da Europa, talheres de prata maciça e taças de vinho de cristal que custavam mais do que o salário semanal de muitos brasileiros trabalhadores. Cada detalhe era pensado para impressionar, para mostrar status, para separar os bem-sucedidos do resto da população. Ele ria alto demais, forçado, contava histórias exageradas e mentirosas sobre suas supostas conquistas. Fingia ser alguém que, na verdade, não era nem de perto. A mesa estava literalmente coberta, abarrotada, de garrafas de vinho caríssimas, algumas custando milhares de reais cada, pratos sofisticados com nomes em francês que ele mal tocava porque estava muito mais interessado em impressionar os outros do que em realmente comer. Rafael estava justamente no meio de contar uma história completamente inventada, mentirosa do início ao fim, sobre como sua família supostamente tinha uma fazenda enorme no interior, com milhares e milhares de cabeças de gado,
quando de repente, sem nenhum aviso, a porta do restaurante se abriu e Dona Maria entrou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela estava com seu uniforme de trabalho completamente sujo do dia inteiro de trabalho pesado, com manchas de terra, poeira, coisas que nem dava para identificar. Tinha cheiro forte de lixo ainda impregnado profundamente na roupa e na pele, um cheiro que não sai fácil nem com banho. Tinha passado o dia inteiro trabalhando ininterruptamente sob o sol escaldante de 40 graus, sem parar nem mesmo para almoçar direito, porque precisava terminar o trabalho. Ela estava visivelmente exausta, com os pés inchados e doendo terrivelmente dentro daquelas botas, velhas e gastas. Mas quando soube por uma colega de trabalho preocupada que Rafael estava naquele restaurante ali perto, seu coração de mãe que nunca descansa não resistiu ao impulso. Fazia 3 semanas longas e torturantes que ela não via o filho. 3 semanas que pareciam 3 anos. 21 dias completos sem ver o rosto dele, sem ouvir a voz dele, sem poder abraçá-lo. Ele não atendia absolutamente nenhuma de suas ligações insistentes. Não respondia nenhuma de suas mensagens carinhosas e preocupadas. Ela tinha mandado dezenas, talvez centenas, e nada, silêncio absoluto e cruel. E Dona Maria estava genuinamente preocupada, consumida pela preocupação. Será que ele estava bem? Será que estava doente? Será que estava comendo direito ou estava pulando refeições? Será que estava dormindo o suficiente? Será que precisava de alguma coisa urgente? Será que estava em perigo? Essas perguntas martelavam incessantemente em sua cabeça dia e noite. Não a deixavam dormir, não a deixavam ter paz. Então, quando finalmente soube que ele estava ali, tão perto fisicamente, a apenas algumas quadras de distância, ela só pensou com seu coração de mãe desesperado. Vou apenas dar um abraço rápido nele, bem rápido, só para ver se está tudo bem, verificar com meus próprios olhos que ele está vivo e saudável, dar um beijo na testa dele como quando era criança e vou embora rapidinho sem incomodar. Só isso. Só um abraço de mãe. Só ver o rosto do meu filho, meu menino, mais uma vez. Era tudo que ela queria, tudo que ela precisava. Ela entrou no restaurante luxuoso com sua roupa suja e humilde, completamente deslocada naquele ambiente de riqueza ostensiva, e seus olhos cansados, mas cheios de amor, procuraram desesperadamente por Rafael entre as mesas elegantes. Quando finalmente o viu, ali, sentado numa mesa grande, cercado de pessoas bem vestidas, seu rosto inteiro se iluminou como um sol. Um sorriso enorme, genuíno, puro, tomou conta do seu rosto cansado. Ali estava ele, seu filho, seu menino, seu bebê, já todo crescido. Um homem feito, bonito, bem vestido, com aquele terno caro. Seu coração literalmente transbordou de amor incondicional e orgulho maternal profundo. E ela não pensou em mais nada naquele momento. Não pensou na sua aparência deplorável, no seu uniforme imundo, no cheiro horrível que exalava, nos olhares que começavam a se voltar para ela. Ela só pensou, só conseguiu pensar no filho que amava mais que tudo nesse mundo inteiro, mais que a própria vida. Rafael, meu filho, meu menino! Gritou Dona Maria com toda a força de seus pulmões, com um sorriso radiante e largo no rosto. Os braços já se abrindo automaticamente para abraçá-lo forte, como sempre fazia, como tinha feito desde que ele era bebê. Sua voz ecoou pelo restaurante inteiro, quebrando o silêncio elegante. O restaurante inteiro, cada mesa, cada pessoa, ficou em silêncio absoluto e pesado. As conversas sofisticadas pararam abruptamente no meio das frases. Os garfos congelaram no ar, no meio do caminho até as bocas. Os garçons pararam onde estavam, como estátuas. Os clientes ricos e elegantes viraram suas cabeças perfeitamente penteadas com expressões de choque e curiosidade mórbida. Todos os olhares, dezenas deles,
se voltaram simultaneamente para aquela mulher de uniforme laranja berrante e sujo, com cheiro penetrante de lixo, com manchas de sujeira escura no rosto suado, se aproximando determinadamente da mesa onde estava um dos clientes mais elegantes e bem vestidos do estabelecimento inteiro. O rosto de Rafael ficou branco, completamente, absolutamente branco como papel, como gesso, como se todo o sangue tivesse sido literalmente drenado do seu corpo em um único segundo aterrorizante. Depois, em questão de microsegundos, ficou vermelho. Vermelho intenso, vermelho fogo, vermelho como um tomate maduro demais prestes a explodir. Ele sentiu fisicamente o peso esmagador do olhar de todos os seus amigos, colegas e conhecidos sobre ele como toneladas de concreto. Sentiu o julgamento silencioso, mas devastador. Sentiu a humilhação queimando sua pele. Sentiu seu mundo perfeito e cuidadosamente construído desmoronando em câmera lenta. E a raiva, uma raiva visceral e irracional, tomou conta dele completamente, como um veneno mortal correndo pelas veias. Ele se levantou tão bruscamente da cadeira, com tanta força violenta e descontrolada, que a cadeira pesada de madeira cara quase caiu para trás, fazendo barulho. O movimento foi tão violento, tão agressivo, que derrubou o copo cheio de vinho tinto caro que estava delicadamente posicionado na mesa. E o líquido vermelho escuro se espalhou dramaticamente pela toalha branca impecável, como sangue fresco de uma ferida aberta, manchando tudo, arruinando a perfeição. Quem é você? O que você quer aqui? Disse ele com a voz cheia, transbordando de desprezo absoluto, de nojo visceral, de ódio puro. Sua voz estava trêmula, mas não de emoção ou medo, mas de raiva incontrolável. Cada palavra saía como uma cusparada. Dona Maria parou imediatamente a alguns metros de distância, confusa, completamente perdida, sem entender o que estava acontecendo. O sorriso largo e feliz começou a desaparecer lentamente do seu rosto cansado, derretendo como gelo sob o sol, sendo substituído gradualmente por uma expressão de dor profunda e incompreensão total. Filho, sou eu, sua mãe. Não me reconhece? Ela disse baixinho, quase sussurrando, tão baixo que mal dava para ouvir, como se não acreditasse que precisava apresentar, se identificar para o próprio filho que tinha carregado no ventre por 9 meses e criado sozinha. Minha mãe morreu! Gritou Rafael com toda a força de seus pulmões, sua voz ecoando pelo restaurante inteiro, tremendo descontroladamente de raiva vulcânica e vergonha esmagadora, apontando o dedo acusador e agressivo para ela, como se ela fosse uma criminosa perigosa. Minha mãe morreu há muitos anos atrás. Ele continuou gritando, cuspindo as palavras com ódio. Você está completamente... É confusa, velha. Você deve estar me confundindo com outra pessoa qualquer. Ou então, mais provável ainda, você é uma golpista oportunista, uma aproveitadora. Seguranças. Onde estão os seguranças dessa droga de lugar? Tirem essa mulher imunda daqui imediatamente. Agora! Ela deve ser louca de pedra ou drogada até o pescoço. Só pode. Olha o estado deplorável dela, olha como está vestida, provavelmente está aqui para pedir dinheiro de clientes ou até roubar alguma coisa. É uma vagabunda. Uma mendiga. Chamem a polícia. As lágrimas começaram a brotar e cair dos olhos de Dona Maria como uma represa que finalmente se rompe após anos segurando a pressão. Grossas, quentes, salgadas, dolorosas. Elas corriam pelo seu rosto marcado como rios de dor pura. Ela tentou desesperadamente se aproximar mais uma vez. Deu um passo hesitante para frente, estendendo sua mão calejada e trêmula em direção ao filho que não a reconhecia. Rafael, meu filho, por favor, imploro. Sou eu, sua mãe que te ama. Não faz isso comigo. Não faz isso com a gente.
Ela implorou com a voz completamente quebrada, estilhaçada, mal conseguindo falar entre os soluços que começavam a rasgar sua garganta. Mas Rafael deu um passo grande e deliberado para trás, se afastando dela com um nojo visível e teatral estampado no rosto. Ele olhou para ela exatamente da mesma forma que se olha para algo absolutamente repugnante, nojento, inferior, desprezível, digno apenas de desprezo e rejeição. Por favor, filho. Meu menino... Ela sussurrou uma última vez, a voz completamente embargada pela emoção devastadora, mal conseguindo respirar entre os soluços violentos que sacudiam todo o seu corpo magro. Eu não sou seu filho, Rafael berrou novamente, perdendo completamente qualquer resquício de controle ou compostura. Sai daqui agora, vai embora, desaparece. Você tá me constrangendo horrivelmente na frente de todo mundo importante. Olha bem para você, olha o seu estado. Tá fedendo a lixo podre, está completamente imunda, nojenta. Como você ousa, como você tem a audácia de vir aqui, nesse lugar elegante, com essa roupa repugnante e suja? Que tipo de pessoa doente faz isso? Você não tem vergonha na cara? Nem um pingo de decência? Vai embora imediatamente, antes que eu realmente chame a polícia e faça você ser presa por invasão e perturbação. Os colegas e amigos de Rafael riram. Riram alto. Riram sem nenhuma piedade ou compaixão. Riram como hienas diante de uma presa ferida. Alguns sacaram rapidamente os celulares caros e tiraram fotos e vídeos do momento humilhante, já imaginando mentalmente as piadas cruéis que fariam depois, os memes que criariam, as histórias que contariam. Outros fizeram comentários maldosos em voz deliberadamente alta para que ela ouvisse e se sentisse ainda pior. Olha só. Até Gari agora está invadindo o restaurante de 3 estrelas. Que absurdo total. Que falta de respeito. Que nojo. O segurança desse lugar é muito incompetente. Deveria ser demitido. Alguém precisa realmente chamar a polícia de verdade. Ela deve ser maluca da cabeça ou drogada. Provavelmente quer dar algum golpe. Esses pobres são todos assim, sempre querendo tirar vantagem. Dona Maria olhou lentamente ao redor da sala luxuosa e viu os sorrisos cruéis e sádicos, ouviu as risadas altas e maldosas, sentiu o peso esmagador e sufocante de dezenas de olhares julgadores, condenatórios, assassinos sobre ela. Mas o que mais doía, o que mais despedaçava seu coração em milhões de pedacinhos irreparáveis, não eram os estranhos ricos e suas crueldades previsíveis. Era o olhar do próprio filho, aquele olhar gelado, vazio, de nojo profundo, de vergonha total, de rejeição absoluta. Aquele olhar que dizia mais claramente que qualquer palavra jamais poderia. Você não é nada para mim. Você não significa nada. Você é menos que nada. Você está morta para mim. Naquele momento horrível e interminável, o coração de Dona Maria literalmente se partiu em 1000 pedaços minúsculos. Partiu de uma forma física, real, dolorosa, como se alguém tivesse enfiado uma faca afiada no meio exato do seu peito e torcido com toda a força, arrancando pedaços de sua alma. Com o coração completamente despedaçado em milhares de fragmentos, as pernas bambas e fracas mal a sustentando, a visão completamente embaçada pelas lágrimas que não paravam de cair, Dona Maria virou-se lentamente e saiu cambaleando do restaurante. Ela tropeçou violentamente na porta de vidro, bateu o ombro com força, quase caiu de cara no chão, mas de alguma forma conseguiu se manter de pé e seguiu em frente cegamente. Correu pela rua movimentada sem olhar para os lados, sem se importar com os carros, sem se importar com nada. Pessoas passavam e olhavam assustadas para aquela mulher de uniforme correndo e chorando descontroladamente. Mas ninguém parou para ajudar. Ela correu até não aguentar mais, até que suas pernas cederam, até encontrar uma viela escura, suja e vazia entre 2 prédios altos. Encostou-se na parede fria.
úmida e suja, coberta de mofo, e finalmente desabou completamente. Seus joelhos cederam e ela caiu pesadamente no chão imundo, no meio do lixo, soluçando incontrolavelmente, abraçando a si mesma com força, como se tentasse se impedir de despedaçar completamente, balançando o corpo desesperadamente para frente e para trás, como uma criança profundamente ferida e traumatizada buscando conforto que não existe. Meu filho, meu filho. Meu menino, repetia entre lágrimas desesperadas, uma dor que vinha do fundo, da alma, do núcleo do ser. Como ele pôde fazer isso comigo, eu que dei tudo, absolutamente tudo por ele. E ali, naquela viela escura, fedorenta e suja, cercada de lixo e abandono, Dona Maria chorou, como nunca tinha chorado em toda a sua vida cheia de sofrimentos. Chorou pela humilhação pública brutal. Chorou pela rejeição devastadora do filho que ela amava mais que a própria vida, mais que respirar. Chorou por todos os sacrifícios imensos e silenciosos que tinha feito ao longo de tantos anos e que pareciam não ter valido absolutamente nada. Chorou até não ter mais lágrimas para chorar, até sua garganta doer, até seus olhos arderem, até seu corpo inteiro tremer de exaustão emocional. Mas o que Rafael não sabia, o que ele nunca soube, o que ele jamais poderia imaginar em seus pesadelos mais selvagens, era a verdadeira história completa de sua mãe. A verdade chocante, impossível, devastadora. E se ele soubesse, se ele tivesse a mínima ideia da verdade completa, se alguém tivesse contado para ele antes, seu coração se despedaçaria instantaneamente em 1000 pedaços, porque Dona Maria guardava um segredo gigantesco, um segredo tão grande, tão impactante, tão absolutamente devastador, que mudaria completamente e para sempre tudo o que Rafael pensava que sabia sobre sua vida, sobre suas origens, sobre quem ele realmente era. Dona Maria não nasceu pobre. Muito, muito pelo contrário. Na verdade, ela veio de uma família extremamente, absurdamente rica. Uma das famílias mais ricas, mais poderosas e mais influentes não só da cidade, mas de todo o estado. Seu pai, Dr. Antônio Silva Mendes, era um dos empresários mais respeitados, mais temidos e mais poderosos de toda a região. Ele era dono de um império, várias empresas gigantescas de construção civil que construíam arranha-céus e shoppings. Tinha propriedades imensas espalhadas por todo o país inteiro, fazendas de milhares de hectares, investimentos multimilionários no exterior em países como Estados Unidos e Europa, ações em grandes corporações nacionais e internacionais. A fortuna da família era estimada, segundo revistas especializadas, em centenas de milhões de reais. Alguns diziam que passava de $500 milhão. Era riqueza além da compreensão da maioria das pessoas. Maria cresceu literalmente, sem nenhum exagero, em um mundo de luxo absoluto e ostensivo. Morava em uma mansão absolutamente enorme, que mais parecia um palácio de filme, com mais de 20 quartos luxuosos, cada um com banheiro privativo de mármore importado. Tinha uma piscina olímpica aquecida e coberta para o inverno. Tinha quadra de tênis profissional, campo de golfe privativo com 18 buracos, heliponto particular no telhado, academia completa, cinema particular, adega de vinhos raros, tudo. Ela tinha literalmente tudo que o dinheiro podia comprar. Tinha uma equipe inteira de empregados para absolutamente tudo. Motorista particular disponível 24 horas, chefe de cozinha francês premiado, governanta britânica rígida, jardineiros, seguranças armados, personal trainer, professora particular. Nunca precisou fazer nada sozinha. Nunca lavou uma roupa. Nunca cozinhou uma refeição. Nunca limpou nada. Tudo era servido para ela em bandeja de prata, literalmente.
Ela frequentava as melhores, as mais caras e exclusivas escolas particulares de elite do país inteiro, aquelas onde estudam filhos de políticos poderosos, de empresários bilionários, de celebridades famosas, de pessoas da alta sociedade. Escolas onde a mensalidade custava mais que o salário mensal de uma família média inteira. Viajava para o exterior muitas vezes por ano, como se estivesse indo ao supermercado da esquina. Paris para fazer compras na Avenue des Champs-Élysées, Londres para ver teatro no West End, Nova York para ver musicais na Broadway, Dubai para se hospedar nos hotéis mais luxuosos do mundo. Suas férias escolares eram sempre em resorts 5 estrelas exclusivos, hotéis de luxo que custavam milhares de dólares por noite, cruzeiros marítimos exclusivos pelo Mediterrâneo com paradas em ilhas privativas. Aos 16 anos, ganhou de presente de aniversário um carro importado 0 quilômetro que custava mais de R$200 mil. Aos 18, ganhou um apartamento de cobertura na praia, como presente de formatura do ensino médio. Seu guarda-roupa imenso tinha roupas de estilistas famosos internacionais, joias caríssimas com diamantes e pedras preciosas verdadeiras, sapatos importados que custavam milhares de reais o par e que ela usava 1 ou 2 vezes antes de enjoar e dar para as empregadas. Maria estudou nas melhores universidades de elite no exterior, em países desenvolvidos. Fez graduação e mestrado em administração de empresas em uma universidade americana renomada e caríssima da Ivy League, onde estudam futuros presidentes e CEOs de multinacionais. Falava fluentemente, sem sotaque, 4 idiomas: português, inglês perfeito, francês refinado e espanhol. Era extremamente inteligente, perspicaz, elegante, educada, refinada. Tinha tudo absolutamente planejado para ela desde que nasceu. Ela assumiria os negócios multimilionários da família quando o pai se aposentasse, casaria com alguém cuidadosamente escolhido da mesma classe social altíssima, teria 2 ou 3 filhos que estudariam nas melhores escolas do mundo, perpetuaria o império familiar por gerações. Seria uma das mulheres mais ricas e poderosas do país. Seu futuro estava completamente traçado, absolutamente garantido, totalmente blindado contra qualquer problema ou dificuldade. Ela nunca, jamais precisaria se preocupar com dinheiro ou contas. Nunca precisaria trabalhar de verdade um dia sequer na vida. Nunca precisaria passar por nenhuma dificuldade financeira ou sofrimento material. Estava garantida para sempre. Mas aos 26 anos, quando sua vida estava perfeitamente nos trilhos planejados, algo completamente inesperado e totalmente devastador para a família aconteceu. Apaixonou de forma profunda e avassaladora. E não foi por um empresário bem-sucedido do círculo social dela. Não foi por um herdeiro de outra família bilionária. Não foi por um médico renomado ou um advogado famoso de escritório internacional. Não foi por ninguém que seus pais aprovariam. Ela se apaixonou perdidamente por João. João Silva, um rapaz simples, extremamente humilde, de família muito pobre da periferia, que trabalhava como mecânico na oficina mecânica que consertava os carros importados e luxuosos de sua família. João tinha apenas 28 anos naquela época, mas já tinha passado por muitas dificuldades, provações e sofrimentos na vida. Ele tinha perdido o pai ainda criança, com apenas 8 anos, num acidente de trabalho na construção civil. E precisou trabalhar pesado, desde muito cedo, desde os 12 anos de idade, para ajudar a mãe viúva e sobrecarregada a sustentar os 4 irmãos mais novos que dependiam dele. Estudou em escola pública precária, onde faltavam professores e material. Nunca teve brinquedos caros ou eletrônicos, nunca ganhou presente de aniversário caro, nunca viajou para fora da cidade natal nem uma vez na vida. Mal tinha dinheiro para comer direito muitos dias.
Mas João era especial, muito especial. Ele era genuinamente gentil de uma forma rara de se ver no mundo. Era trabalhador incansável e honesto de uma honestidade absoluta e inabalável. Tinha um sorriso sincero e caloroso que iluminava instantaneamente o dia mais escuro e difícil. Tinha um coração puro, genuíno, transparente, cheio de amor verdadeiro para dar sem esperar nada em troca. Ele tratava absolutamente todo mundo, sem exceção, com respeito profundo e dignidade, completamente independente de classe social, cor da pele, religião ou qualquer outra coisa. Era o tipo raríssimo de pessoa em quem você confia instintivamente, imediatamente, sem precisar de provas. Maria começou, sem perceber no início, a ir à oficina mecânica com frequência muito maior do que o necessário. Inventava problemas inexistentes no carro só para ter motivo, qualquer desculpa, de voltar lá e vê-lo novamente. Dizia que o carro estava fazendo um barulho estranho quando não estava. Dizia que tinha uma luz piscando quando não tinha. Qualquer coisa. E João, inicialmente muito tímido e extremamente receoso e cauteloso por causa da diferença social óbvia e gritante entre eles, aos poucos, lentamente, foi se abrindo e relaxando. Eles conversavam por horas e horas enquanto ele consertava o carro, muito além do tempo necessário para o trabalho. Falavam sobre absolutamente tudo: sonhos, medos, planos, visões de mundo, filosofia de vida, o que acreditavam ser importante na vida. E Maria descobriu algo absolutamente surpreendente e transformador. Ela nunca, em toda a sua vida privilegiada, tinha se sentido tão completamente à vontade, tão verdadeiramente ela mesma, tão livre para ser autêntica com alguém. Todas as conversas superficiais, vazias e entediantes com os homens ricos que seu pai constantemente apresentava e empurrava para ela, todas aquelas conversas sobre dinheiro, investimentos, ações, lucros, pareciam completamente vazias, sem sentido, artificiais, quando comparadas às conversas profundas, verdadeiras, significativas e transformadoras que tinha com João, um mecânico pobre da periferia. Maria se apaixonou completa, total e perdidamente. Pela primeira vez na vida toda, ela sentiu um amor verdadeiro, real, profundo, transformador. Não era atração pelo dinheiro que há, não era interesse pelo status social, não era ganância pelo que a pessoa podia oferecer materialmente ou pelas portas que podia abrir. Era amor puro pela pessoa em si, pela alma dela, pelo coração dela, pelo ser humano genuíno por trás de tudo. E João também se apaixonou por ela de forma igualmente profunda e avassaladora. Mas não pela herdeira rica e poderosa, não pela menina de família bilionária, mas pela Maria verdadeira, pela mulher doce, humilde, inteligente, engraçada e genuína que existia por trás de todo aquele luxo ostensivo, de todas aquelas joias caras, de toda aquela ostentação vazia, pela Maria que ria genuinamente das piadas simples dele, que se emocionava com coisas pequenas e simples, que tinha um coração genuíno, caloroso e amoroso escondido e reprimido atrás das joias caríssimas e das roupas de grife. Eles começaram a se encontrar em segredo, escondidos como criminosos. Maria mentia constantemente para os pais e para os empregados, dizendo que ia encontrar amigas da faculdade, que ia ao shopping, que ia ao salão de beleza, mas, na verdade, ia se encontrar escondida com João em lugares onde ninguém a reconheceria. Eles caminhavam abraçados em bairros pobres e distantes, onde nenhum conhecido da alta sociedade dela jamais pisaria. Comiam em restaurantes extremamente simples, baratos, populares, de comida caseira. Conversavam por horas intermináveis em praças vazias e esquecidas. Faziam piqueniques simples em parques públicos. E pela primeira vez em toda a sua vida inteira cercada de luxo, Maria se sentia verdadeira e profundamente feliz. Verdadeira e completamente completa.
realizada de uma forma que todo o dinheiro do mundo nunca tinha conseguido proporcionar. Quando o poderoso Dr. Antônio finalmente descobriu o romance proibido, foi através de um dos seguranças que tinha secretamente colocado para seguir e vigiar a filha 24 horas, porque estava desconfiado do comportamento estranho dela. Ele ficou absolutamente, explosivamente, furioso. Explodiu de raiva como nunca tinha explodido. Quebrou móveis caros da sala. Gritou tão alto que os empregados na outra ponta da mansão ouviram. Ameaçou todo mundo. Como você ousa, Maria? Como você tem a audácia, a coragem, o descaramento, um mecânico miserável, um pobretão insignificante, um João ninguém sem futuro? Você vai manchar completamente o nome respeitado da nossa família centenária por causa de um ninguém? Por causa de um miserável? Ele proibiu terminantemente Maria de ver João novamente. Disse que ia destruir completamente a vida dele, que ia mandar espancar ele barbaramente até ficar hospitalizado, que ia fazer ele perder o emprego e nunca mais conseguir trabalhar em lugar nenhum da cidade ou do estado, que ia arruinar a vida da família pobre dele. Ameaçou cortar Maria completamente da família se ela desobedecesse sua ordem absoluta. Mas o amor verdadeiro era infinitamente mais forte que o medo de qualquer consequência. Maria continuou vendo João em segredo, agora com ainda mais cuidado e cautela. Eles sabiam, tinham absoluta certeza no coração, que o amor deles era real, verdadeiro, puro, e que valeria a pena lutar por ele, valeria a pena qualquer sacrifício. E então veio a notícia, a bomba, que mudaria absolutamente tudo para sempre e forçaria uma decisão impossível. Maria descobriu que estava grávida. Quando ela contou para João, tremendo de medo e ansiedade, ele ficou em choque profundo por alguns segundos, processando a informação. Mas depois, recuperando-se, abraçou ela com toda a força que tinha e disse com voz firme e decidida: "Eu vou cuidar de você e desse bebê. Eu prometo solenemente. Vamos ser uma família de verdade, uma família baseada em amor verdadeiro." Maria chorou copiosamente nos braços fortes dele, mas eram lágrimas complexas de alegria misturadas com medo profundo do que estava por vir, do confronto inevitável. Quando Maria finalmente juntou coragem e contou para o pai sobre a gravidez, o Dr. Antônio quase teve um ataque cardíaco fulminante ali mesmo. Ficou roxo de raiva, parecia que ia explodir. Ele gritou tão alto, tão violentamente, que sua voz ficou completamente rouca e ele quase perdeu a voz. Chamou a filha de todos os nomes possíveis e imagináveis, alguns tão horríveis que não dá nem para repetir. E então, depois de horas de gritos e ameaças, ele se acalmou forçadamente, sentou, respirou fundo e deu um ultimato. O ultimato mais difícil, mais cruel, mais impossível que um pai pode dar a uma. Ele sentou Maria na luxuosa sala de estar da mansão, numa poltrona de couro italiano caríssima. Olhou fria e duramente nos olhos dela, sem nenhuma compaixão, e disse com voz gelada e calculada: "Você tem uma escolha a fazer, Maria. Uma escolha binária, ou uma coisa ou outra. E essa escolha vai definir o resto inteiro da sua vida de forma irreversível. Escuta muito bem, com muita atenção, o que eu vou dizer, porque não vou repetir nenhuma vírgula. Você pode, se quiser, ficar com nossa família, com nosso império, com nosso dinheiro todo, com todo o conforto e luxo que sempre teve desde que nasceu. Vai continuar sendo herdeira única de um império de centenas de milhões de reais. Terá uma vida completamente garantida para sempre, para você e seus futuros filhos legítimos. Nunca precisará se preocupar com dinheiro ou trabalho. Viverá na mansão, terá tudo o que quiser. Mas para isso, para manter tudo isso, você precisa fazer apenas duas coisas simples. Primeiro, se livrar completamente dessa criança bastarda. Não me interessa como. Aborto, adoção secreta, qualquer coisa. Faço questão que suma. Segundo,
Nunca mais ver, falar ou ter qualquer tipo de contato com esse mecânico miserável. Corta qualquer contato permanentemente. Ele desaparece da sua vida para sempre, como se nunca tivesse existido. Você vai se casar com alguém que eu escolher pessoalmente, alguém da nossa classe social, alguém de uma família de respeito, e vai fingir convincentemente que nada disso nunca aconteceu. Vamos pagar todo mundo necessário para esquecer. Ou... Ele fez uma pausa dramática e calculada, deixando o peso enorme das palavras penetrar fundo na mente dela. Ou você escolhe esse homem miserável e esse filho bastardo. Mas se escolher isso, se ousar escolher isso, você nunca mais, enquanto eu viver e depois que eu morrer, será parte desta família. Será completamente, total e irreversivelmente deserdada. Não verá um único centavo do nosso dinheiro. Seu nome será removido, completamente do testamento. Será como se você nunca tivesse existido para nós. Você vai viver na pobreza, na miséria, na dificuldade, no sofrimento, e quando você vier inevitavelmente rastejando de volta, implorando ajuda, chorando e se arrependendo, a porta estará permanentemente fechada e trancada, para sempre. Não vai haver segunda chance. Nunca. Então escolhe. Agora. Maria ficou em choque profundo e paralisante. Ela tinha absolutamente tudo a perder. Literalmente tudo. Centenas de milhões de reais. Possivelmente meio bilhão. Uma vida de luxo absoluto garantida para sempre e para os filhos e netos. Conforto eterno. Segurança total. Status social máximo. Poder. Influência. Tudo. A maioria esmagadora das pessoas nem precisa pensar duas vezes, nem um segundo nessa escolha. Escolheria o dinheiro imediatamente, sem hesitar. Qualquer pessoa sensata escolheria. Mas Maria não era como a maioria. Ela fechou os olhos, respirou o mais fundo que conseguiu, colocou a mão protetora sobre a barriga, ainda lisa onde seu filho ou filha estava apenas começando a crescer, e pensou em João, no homem simples, pobre, mas absolutamente cheio de amor verdadeiro e incondicional, que a amava de verdade, que a via de verdade. E então ela abriu os olhos lentamente, olhou direta e firmemente para o pai, e com uma voz surpreendentemente firme, clara e decidida, sem tremer nenhuma vez, disse: eu escolho o amor, escolho meu filho ou filha, escolho João, escolho uma vida verdadeira, autêntica e Mesmo que significativa. seja pobre e difícil, do que uma vida completamente falsa, vazia e sem sentido, cheia de dinheiro, mas absolutamente vazia de amor verdadeiro e propósito. O Dr. Antônio ficou roxo, depois branco, depois roxo de novo de raiva incontrolável. Você vai se arrepender amargamente dessa escolha estúpida. Vai viver na miséria absoluta, vai passar fome, vai sofrer como nunca imaginou que fosse possível. E quando você vier me implorar perdão de joelhos, chorando, vai ser tarde demais. Você está morta para mim a partir deste exato momento. Sai da minha vista. Maria sentiu as lágrimas incontroláveis correrem copiosamente pelo rosto, mas não voltou atrás na decisão. Não vacilou nem um milímetro. Naquele mesmo dia terrível, Maria pegou apenas uma mala pequena e velha, com algumas poucas roupas simples e básicas. Deixou para trás todas as joias valiosas, todos os vestidos de grife caríssimos, todos os sapatos importados, todas as bolsas de luxo, todos os acessórios caros. Deixou o cartão de crédito ilimitado sem limite. Deixou as chaves do carro importado. Deixou as chaves do apartamento na praia. Deixou tudo, absolutamente tudo. E saiu daquela mansão gigantesca pela última vez, sabendo com absoluta certeza que nunca mais voltaria, que estava cortando todos os laços permanentemente. Sua família nunca mais falou com ela. Sua mãe virou o rosto quando ela tentou se despedir. Seus dois irmãos fingiram que ela não existia. Todos viraram as costas simultaneamente. Foi como se ela tivesse literalmente morrido para eles. Ela perdeu tudo materialmente,
mas ganhou algo infinitamente maior, infinitamente mais valioso: o amor verdadeiro e a certeza absoluta, inabalável, de que tinha feito a escolha certa, a escolha corajosa, a escolha que definiria quem ela realmente era. Os primeiros meses e anos foram incrivelmente, brutalmente, devastadoramente difíceis. Foi um choque violento e traumático de realidade para Maria, que literalmente nunca, nem uma vez na vida, tinha precisado se preocupar com dinheiro, ou contas, ou trabalho. João e Maria se casaram numa cerimônia extremamente simples e modesta, numa igreja pequena e humilde de bairro popular, sem família nenhuma presente, sem festa, sem lua de mel, sem nada. Apenas eles dois se amando, um padre bondoso e duas testemunhas aleatórias que mal conheciam e que foram chamadas ali na hora. Maria usou um vestido branco simples e barato, comprado em uma loja de departamentos popular. Não tinha buquê de flores caras e elaboradas. Não tinha fotógrafo profissional. Não tinha música ao vivo. Não tinha decoração. Mas quando João disse sim com os olhos brilhando de amor e colocou uma aliança simples de prata barata no dedo dela, Maria sentiu no fundo do coração que aquilo era infinitamente mais real, mais verdadeiro, mais significativo do que qualquer casamento milionário luxuoso poderia algum dia ser. Eles foram morar em uma kitnet absolutamente minúscula, em um bairro popular e meio perigoso. Um único cômodo, que servia como quarto, sala e cozinha, tudo junto, com um banheiro minúsculo. O colchão era velho, fino, duro e extremamente desconfortável. Não tinha um sofá. A cozinha tinha apenas um fogão velho de duas bocas e uma geladeira velha barulhenta que fazia um barulho alto e irritante e às vezes parava de funcionar. As paredes tinham infiltração e mofo. O teto tinha goteiras que pingavam quando chovia. Era um mundo completamente, radicalmente diferente do que Maria conhecia. No começo terrível, Maria chorou muito. Chorou copiosamente. Chorou de saudade dolorosa da família que a tinha rejeitado brutalmente. Chorou de medo intenso do futuro completamente incerto. Chorou pelas dificuldades imensas que estava passando pela primeira vez na vida. Chorou pela comida simples. Chorou pelo colchão duro. Chorou pela falta de dinheiro constante. Mas João sempre, invariavelmente, estava ali ao lado, segurando sua mão com carinho, enxugando suas lágrimas com ternura, dizendo com convicção absoluta que eles iriam superar tudo juntos, que o amor deles era mais forte que qualquer dificuldade. João trabalhava incansavelmente 12, 14, às vezes 16 horas por dia na oficina mecânica para conseguir pagar o aluguel mínimo e a comida básica. Acordava religiosamente às 5 da manhã e só voltava às 9 ou 10 da noite, completamente exausto, com as mãos permanentemente sujas de graxa preta que não saía, o corpo doendo em cada músculo, as costas reclamando. Mas sempre, sem exceção, chegava com um sorriso genuíno e amoroso para a esposa grávida. Maria, que nunca tinha trabalhado um dia sequer na vida, começou a fazer trabalhos de costura em casa para ajudar desesperadamente nas despesas que nunca eram suficientes. Ela nunca tinha costurado antes na vida. Então, no início desastroso, rasgava e estragava mais do que consertava. Mas foi aprendendo aos poucos, assistindo vídeos gratuitos na biblioteca pública, praticando incansavelmente dia e noite até os dedos doerem. Começou consertando roupas velhas dos vizinhos pobres por alguns poucos reais. Depois foi fazendo bainhas, ajustes pequenos trabalhos. Era muito pouco dinheiro, quase nada, mas ajudava a comprar pelo menos o arroz e o feijão. Eles passavam dificuldades terríveis e constantes, fome real várias vezes, mas eram genuína e profundamente felizes de uma forma que Maria nunca, jamais tinha sido na mansão enorme e vazia. Eles tinham amor de verdade, tinham um ao outro, riam juntos das pequenas conquistas, comemoravam
efusivamente quando conseguiam comprar um pedaço pequeno de carne para comer no domingo. Se abraçavam forte e se confortavam quando as contas apertavam e não sabiam como pagar. E quando Rafael finalmente nasceu, após 14 horas longas e dolorosas de trabalho de parto num hospital público lotado e precário, aquele bebê chorão, vermelho e amassado, foi instantaneamente a maior alegria absoluta de suas vidas. Maria olhava extasiada para aquele rostinho pequeno e perfeito, aqueles olhinhos ainda fechados, aquelas mãozinhas minúsculas, e sabia com absoluta, total e inquestionável certeza que tinha feito a escolha completamente certa. Ela teria aberto mão de 1000 fortunas, de 1000 impérios, de 1000 vidas de luxo absoluto por aquele momento mágico e perfeito, por poder segurar seu filho nos braços, fruto do amor verdadeiro e puro, cercada pelo homem que amava de verdade e que a amava de volta. Naquele momento transcendental, Maria era, sem sombra de dúvida, a mulher mais rica do mundo inteiro, mesmo não tendo literalmente um centavo no banco. Rafael cresceu ao longo dos anos com pouco dinheiro, mas com muito, muito amor. João era um pai absolutamente presente, carinhoso, dedicado de corpo e alma. Não importava quão cansado estivesse, não importava quanto seu corpo doesse, ele sempre brincava alegremente com o filho quando chegava do trabalho. Fazia aviõezinhos de papel, contava histórias inventadas e engraçadas. Levava o menino para passear na praça pública aos domingos. Ensinava pacientemente sobre honestidade, trabalho duro, respeito ao próximo. Pulava na cama com ele, fazendo ele gargalhar. Fazia caretas bobas que faziam Rafael dar gargalhadas altas. Eram momentos simples, sem nenhum luxo, mas absolutamente cheios de amor verdadeiro. Maria cantava canções de ninar todas as noites, sem exceção. Fazia comidas deliciosas e criativas com o pouquíssimo que tinham, sempre garantindo que o filho comesse muito bem, mesmo se ela e João precisassem ficar com menos ou passar fome. Contava histórias da infância dela, mas sempre cuidadosamente, omitindo toda a parte sobre a riqueza imensa, falando apenas dos momentos genuinamente felizes. Ajudava Rafael diligentemente com o dever de casa todas as noites. Ensinava valores, educação, gentileza, empatia. E Rafael crescia feliz, saudável, amado, seguro. Mas quando Rafael tinha apenas 5 anos, quando ainda era aquela criança inocente e pura que acreditava que os pais eram heróis invencíveis, a tragédia atingiu a família com força absolutamente devastadora e destruidora. João estava voltando cansado do trabalho numa noite chuvosa terrível. A chuva caía forte, torrencial, daquelas chuvas de tempestade violenta que deixam as ruas completamente alagadas e extremamente perigosas. João estava em sua moto velha e gasta, dirigindo com todo o cuidado possível pela pista molhada e escorregadia, pensando apenas em chegar logo em casa, abraçar forte a esposa e o filho, comer a comida gostosa que Maria sempre preparava com tanto carinho. Ele não viu o carro em altíssima velocidade. O motorista estava completamente bêbado, tinha brigado violentamente com a esposa, estava dirigindo em velocidade absurda e perigosa, completamente fora de controle, sem nenhum cuidado. O carro desgovernado atravessou o sinal vermelho a mais de 120 km/h e atingiu a moto humilde de João de frente com uma violência brutal e assustadora. O impacto foi tão forte, tão violento, que João foi lançado a mais de 10 metros de distância. Ele não teve absolutamente nenhuma chance. Morreu instantaneamente, ali mesmo na rua molhada e escura, sozinho, longe de quem amava desesperadamente, sem poder se despedir. Quando a polícia bateu insistentemente na porta daquela kitnet minúscula às 11 horas da noite, Maria estava preparando alegremente o jantar que João tanto adorava. Ela abriu a porta sorrindo largo, pensando que talvez João tivesse esquecido as chaves.
Mas quando viu os dois policiais com expressões extremamente sérias e pesadas, seu coração imediatamente gelou e parou. Senhora Maria? Senhora, por favor, preciso que a senhora sente... Maria não conseguiu ouvir o resto da frase. Suas pernas falharam completamente. Ela caiu no chão duro, gritando desesperadamente: "Não, não, não! Por favor, não!", segurando a cabeça com as duas mãos, balançando o corpo violentamente. Rafael acordou assustado com os gritos e correu para a sala, encontrando a mãe no chão, chorando convulsivamente, e dois policiais tentando inutilmente acalmá-la. "Mamãe, o que aconteceu? Onde está o papai? Cadê meu pai?" Maria ficou completamente devastada de uma forma que palavras simples não conseguem descrever adequadamente. Ela tinha perdido de forma brutal e injusta o amor absoluto de sua vida, o pai de seu filho, seu companheiro, seu melhor amigo, sua alma gêmea, a pessoa que tinha escolhido acima de centenas de milhões de reais. E agora ele estava morto, arrancado dela de forma tão injusta, tão brutal, tão precoce. João tinha apenas 33 anos. Tinham tantos planos lindos, tantos sonhos compartilhados. Iam trabalhar duro juntos para comprar uma casa pequena. Iam dar uma vida melhor para Rafael. Iam envelhecer juntos de mãos dadas. Mas tudo foi arrancado, destruído, aniquilado numa fração de segundo por um motorista bêbado, irresponsável e cruel. Maria não comia absolutamente nada. Não dormia. Chorava dias e noites seguidos sem parar. Pensou seriamente em desistir de absolutamente tudo. Mas então olhava para Rafael, aquele menino de apenas 5 anos, que também tinha perdido cruelmente o pai, que chorava todos os dias e perguntava quando o papai ia voltar. E ela sabia que não podia desmoronar. Ela tinha Rafael, um menino de apenas 5 anos que precisava dela mais do que nunca. Ela era literalmente tudo o que ele tinha agora no mundo. Ela precisava ser forte, precisava continuar de pé, precisava sobreviver. Por ele, sempre por ele. E então começou a verdadeira luta diária pela sobrevivência básica. A luta para apenas não morrer de fome. Sem João, sem a renda dele que já era pequena, o dinheiro acabou rapidamente, muito rapidamente. Em 2 semanas, Maria não tinha mais absolutamente nenhum dinheiro para pagar o aluguel da kitnet. Os trabalhos de costura não rendiam nem perto do suficiente. Ela procurou trabalho desesperadamente, batendo em porta após porta, mas sem experiência profissional formal, sem referências, sem currículo, sem nada. A única vaga que conseguiu após semanas procurando foi como faxineira em um hospital público. Trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã, limpando salas de cirurgia cobertas de sangue, banheiros imundos, corredores sujos. Era um trabalho extremamente cansativo e psicologicamente pesado, mas ela estava profundamente grata por tê-lo. Mas mesmo com o trabalho como faxineira, não era suficiente, nem perto. O salário miserável mal pagava o aluguel atrasado e a comida mais básica. Maria precisava desesperadamente de mais. Quando o hospital faliu e fechou as portas 1 ano depois, Maria ficou completamente desesperada novamente. Foi quando uma vizinha bondosa comentou que a prefeitura estava contratando garis e que o salário era um pouco melhor que o de faxineira. Maria não pensou 2 vezes. No dia seguinte, extremamente cedo, estava na fila enorme para se candidatar à vaga. Ela nunca reclamou do trabalho. Nunca, nenhuma vez. Não importava o quão difícil fosse. Acordava religiosamente às 4 da manhã, quando o mundo ainda estava mergulhado em escuridão e frio. Tomava um banho gelado rápido porque não tinha chuveiro elétrico. Bebia um café preto forte, sem açúcar, porque precisava economizar cada centavo. Vestia o uniforme laranja já desbotado. Deixava Rafael ainda dormindo profundamente, com a comida dele pronta e guardada para quando acordasse, e saía na madrugada fria.
Trabalhava sob sol escaldante de 40 graus ou mais no verão. Trabalhava sob chuva gelada no inverno que ensopava até os ossos. Trabalhava em dias de vento forte que espalhava o lixo fedorento por toda parte. Trabalhava doente, com febre alta, com dor de cabeça lancinante, com dores terríveis no corpo, porque não tinha o luxo de poder faltar. Ela aguentava olhares de desprezo todos os dias, pessoas desviando ao passar por ela, mães puxando os filhos com força para longe dela, pessoas segurando o nariz exageradamente. Ela ouvia piadas cruéis constantemente. Olha lá a catadora de lixo. Que nojo, imagina tocar nela. Aposto que ela fede até dormindo. Ela engolia o choro, abaixava a cabeça, mordia o lábio e continuava trabalhando, porque era para Rafael, para que ele pudesse estudar, para que tivesse roupa limpa, para que tivesse comida, para que tivesse livros, para que tivesse um futuro infinitamente melhor do que o dela, para que nunca passasse pelo que ela estava passando, para que um dia pudesse ter uma vida digna. Maria trabalhou simultaneamente em 3 empregos ao mesmo tempo durante anos para pagar uma escola particular para Rafael. Durante anos inteiros, ela trabalhava como gari de manhã, das 5 às 12 horas. Corria para casa, tomava banho rápido, depois trabalhava como diarista em 3 casas diferentes à tarde, das 13 horas às 19 horas. E quando chegava em casa morta de cansaço, fazia bicos de costura à noite, até 1 ou 2 da manhã. Dormia apenas 3, às vezes 4 horas por noite. Seu corpo estava sempre doendo em cada parte. Seus olhos sempre vermelhos de cansaço. Suas mãos sempre calejadas e machucadas. Mas ela nunca, jamais reclamou na frente de Rafael. Maria passava fome regularmente para que Rafael comesse bem. Ela dizia mentindo que já tinha almoçado mais cedo, que não estava com fome, que tinha comido na casa onde trabalhou. Inventava desculpas, mas na verdade estava morrendo de fome. Seu estômago doía, sua cabeça rodava, seu corpo fraquejava. Mas quando via Rafael comendo bem, sua carne, seu arroz, seus legumes, seu suco, ela sorria sinceramente e sentia que tudo valia a pena. Usava roupas velhas remendadas dezenas de vezes para que Rafael tivesse roupas novas. Quando Rafael queria algo, ela fazia qualquer coisa, vendia seus pertences, trabalhava horas extras até desmaiar. Tudo por ele, sempre tudo por ele. Rafael nunca soube, nunca viu as lágrimas, nunca viu os sacrifícios. E conforme crescia, em vez de agradecer, começou a sentir vergonha. A monstruosa vergonha que o corroeu até o dia que quase perdeu tudo. Depois daquela noite terrível no restaurante, após aquela humilhação pública e devastadora, Dona Maria ficou completamente destroçada. Alguns dias depois, ela desmaiou no trabalho e foi levada ao hospital. Lá, o Dr. Fernando, seu amigo de infância que se tornou médico, a reconheceu. Ele ficou sabendo de tudo e decidiu fazer algo drástico. Ele elaborou um plano para fazer Rafael sentir o que Maria sentiu. Fez Rafael perder tudo: o emprego, o dinheiro, os amigos, o apartamento, tudo. Rafael ficou na rua. Passou fome pela primeira vez, comeu do lixo, e foi ali que finalmente entendeu. Ali que o peso de tudo caiu sobre ele. Naquela noite, um mendigo na praça lhe contou sua história, sobre como tinha humilhado a filha e ela morreu. E Rafael finalmente despertou. Na manhã seguinte, ele correu para a casa da mãe, mas ela tinha desmaiado novamente. Estava no hospital, em estado grave. Rafael correu até lá, e foi ali que o Dr. Fernando lhe contou tudo, sobre a fortuna, sobre a escolha impossível, sobre os sacrifícios, sobre tudo. Rafael caiu de joelhos, chorando. Eu sou um monstro. Ele gritava, eu não mereço ser seu filho. Quando finalmente entrou no quarto e viu a mãe naquela cama de hospital, algo dentro dele se quebrou completamente. Ele correu, ajoelhou-se ao lado da cama e chorou como nunca tinha chorado. Mãe, eu sinto muito.
ele soluçava, e Maria, mesmo fraca, acariciou seu rosto. Filho, eu sempre te amei, sempre, porque é isso que mães fazem. Amam incondicionalmente. Rafael ficou 3 dias no hospital ao lado dela. Contou tudo, toda a sua vergonha, todos seus erros. E Maria ouviu e perdoou tudo. Quando ela se recuperou, encontrou um Rafael transformado. Ele começou a trabalhar como ajudante de escritório. Ganhava pouco, mas não se importava. Alugou uma casa simples para eles e começou a acordar às 4 horas para trabalhar com ela como gari antes de ir para seu emprego. Os antigos amigos riram dele, mas ele respondeu: não é decadência, é dignidade. Meses depois, o doutor Fernando rastreou a família rica de Maria. O pai estava morrendo. Queria vê-la. Eles foram. E o velho, chorando, pediu perdão. Tentou dar toda a fortuna para ela, mas Maria recusou quase tudo. Eu não preciso de milhões para ser feliz, pai, ela disse. Já aprendi isso há muito tempo. 5 anos se passaram. Rafael mudou completamente. Casou-se com uma mulher maravilhosa. Tiveram uma filha. E Maria era uma avó dedicada. Todo domingo almoçavam juntos. E Rafael contava à filha sobre a avó heroína. Rafael também iniciou um projeto social, visitando escolas e presídios, contando sua história. Muitos filhos ingratos se reconciliaram com os pais após ouvir seu testemunho. Um dia, Rafael fez uma festa surpresa para Maria. Reuniu toda a comunidade. Quando ela chegou, todos aplaudindo, cartazes dizendo: "Você é nossa heroína." Rafael pegou o microfone chorando. "Mãe, eu fui um filho terrível, mas você nunca desistiu de mim. E hoje quero que todos saibam, eu tenho orgulho de ser seu filho, orgulho de você ser gari. Você é minha heroína." E a abraçou forte. Esta história nos ensina: nunca tenha vergonha de quem te ama. Não importa a profissão dos seus pais, o que importa é o amor, o sacrifício, o esforço diário. Quantos pais estão trabalhando em empregos difíceis, tudo para dar uma vida melhor aos filhos? E quantos filhos têm vergonha? Se você é um desses filhos, olhe para seus pais hoje. Veja as rugas, as mãos calejadas, os sacrifícios silenciosos e agradeça, abrace, diga que os ama. Porque um dia eles não estarão mais aqui, e você vai se arrepender profundamente. O amor de mãe é o mais puro que existe. Quem tem uma mãe que o ama tem o maior tesouro do mundo. Não cometa o erro de Rafael. Não espere quase perder tudo para valorizar quem realmente importa. Esta foi a história de Dona Maria e Rafael. Se tocou seu coração, compartilhe. E lembre-se, nunca é tarde para pedir perdão, para mudar, para ser melhor. Mas não espere muito. O tempo não volta. Agradeça hoje, abrace hoje, ame hoje, porque o amanhã é incerto.